No Novo Testamento, não há uma exigência explícita do dízimo como era praticado no Antigo Testamento. Em vez disso, o ensinamento do Novo Testamento enfatiza princípios mais amplos de generosidade, sacrifício e cuidado com os necessitados. No Novo Testamento, a ênfase se desloca da lei para a graça e a doação voluntária. Jesus criticava os fariseus por darem o dízimo da hortelã, endro e cominho, negligenciando a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus capítulo 23 versículo 23. O apóstolo Paulo, em suas cartas, fala sobre a importância de contribuir para as necessidades dos outros e para a obra do Senhor, mas não estabelece um sistema de dízimos. Em 2 Coríntios 9 versículo 7, ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Além disso, Tiago 1 versículo 27 destaca a importância da religião pura e imaculada diante de Deus, que inclui cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições. Essa é uma prática que reflete o coração de Deus para com os mais vulneráveis da sociedade e demonstra o amor prático que os seguidores de Cristo devem ter. Portanto, enquanto o dízimo não é explicitamente ordenado no Novo Testamento, o princípio da generosidade e do cuidado pelos necessitados é enfatizado como parte essencial da vida cristã. A contribuição financeira deve ser feita com um coração generoso e alegre, visando ao bem do próximo e a expansão do reino de Deus na terra. Além disso, o ensinamento de Jesus sobre o amor ao próximo e a prática da justiça social também ressalta a importância de usar nossos recursos para ajudar os necessitados. Em Mateus 25 versículos 35 a 40, Jesus ensina que alimentar os famintos, dar de beber aos sedentos, acolher os estrangeiros, vestir os nus, cuidar dos doentes e visitar os presos são ações que refletem o amor e a compaixão que devemos ter uns pelos outros. Assim, embora o dízimo não seja uma exigência no Novo Testamento, a generosidade e a solidariedade para com os mais vulneráveis são princípios fundamentais da fé cristã. Contribuir financeiramente para a obra do Senhor e para ajudar aqueles que estão em necessidade são expressões concretas do amor de Deus. Portanto, que possamos seguir o exemplo de Cristo, sendo generosos, compassivos e atentos às necessidades dos órfãos, das viúvas e de todos aqueles que precisam de auxílio. Que nossas ofertas sejam feitas com um coração grato e disposto a abençoar aqueles que estão ao nosso redor, demonstrando assim o amor e a bondade de Deus em nossa vida. Infelizmente, ao longo da história, temos visto casos de falsos pastores que distorcem o verdadeiro propósito do ministério pastoral e utilizam o dinheiro de forma inadequada, promovendo a ostentação e o poder pessoal em vez de servir ao próximo e glorificar a Deus. Esses falsos pastores muitas vezes se envolvem em práticas questionáveis, como enriquecimento ilícito, exibicionismo de bens materiais, manipulação emocional dos fiéis para obter contribuições financeiras excessivas e até mesmo o uso do dinheiro da igreja para benefício próprio. A Bíblia adverte sobre tais líderes em 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3, descrevendo-os como pessoas que, por avareza, farão comércio de vós com palavras fingidas. Esses indivíduos buscam seu próprio interesse, em vez do bem-estar espiritual das pessoas que deveriam pastorear. É importante que os fiéis estejam atentos a tais práticas e se apeguem aos princípios bíblicos de generosidade, transparência e prestação de contas na administração dos recursos da igreja. O verdadeiro pastor deve ser um servo humilde, que cuida do rebanho com zelo e integridade, usando os recursos disponíveis para promover o reino de Deus e ajudar os necessitados. A análise do dízimo sob a ótica bíblica exige uma abordagem crítica e contextualizada, reconhecendo as mudanças do Antigo para o Novo Testamento e priorizando a doação voluntária, consciente e compassiva. Cabe a cada indivíduo, em sua jornada de fé, discernir o significado e a aplicação do dízimo em sua vida, sempre buscando agir com amor, justiça e discernimento. Que possamos discernir entre os verdadeiros líderes espirituais, comprometidos com a palavra de Deus e com o serviço desinteressado ao próximo, e aqueles que buscam apenas poder. Que a sabedoria e a orientação do Espírito Santo nos guiem na escolha de líderes comprometidos com a verdade e a justiça. A má influência dos pastores que recebem dinheiro para evangelizar é um tema que suscita diversas reflexões e preocupações, tanto do ponto de vista ético quanto espiritual. Aqui, exploraremos algumas das principais questões relacionadas a essa prática. 1. Comercialização da fé.
A fé é um aspecto intrínseco e sagrado da vida de muitas pessoas. Quando pastores recebem dinheiro para evangelizar, há um risco considerável de que a mensagem religiosa seja distorcida. A comercialização da fé pode levar à perda de sua autenticidade, transformando a evangelização em uma atividade mercantil em vez de um ato genuíno de compartilhar crenças e valores espirituais. 2. Perda de credibilidade. Pastores que aceitam dinheiro para evangelizar podem ver sua credibilidade minada entre seus seguidores. Quando as pessoas percebem que o líder religioso está sendo pago para disseminar a fé, elas podem começar a questionar suas motivações e a sinceridade de suas palavras. A confiança é um elemento fundamental na relação entre um pastor e sua congregação. Sem ela, a eficácia da evangelização pode ser gravemente comprometida. 3. Confusão de prioridades. A principal missão de um pastor deve ser a de guiar seus fiéis espiritualmente, ajudando-os a crescer em sua fé e em sua relação com Deus. Quando o dinheiro entra em cena, há um risco real de que as prioridades se confundam. Pastores podem acabar focando mais em atividades que lhes tragam retorno financeiro do que em necessidades espirituais genuínas de sua comunidade. 4. Exploração de fiéis. Existem inúmeros casos em que pastores usam sua posição para explorar financeiramente seus fiéis. Pedidos constantes de doações e a venda de itens religiosos sob a promessa de bênçãos podem criar um ambiente de exploração. Fiéis que buscam auxílio espiritual podem acabar sendo explorados financeiramente, levando a um profundo sentimento de decepção e até afastamento da fé. 5. Fomento de práticas antiéticas. Receber dinheiro para evangelizar pode abrir portas para outras práticas antiéticas. Por exemplo, pode incentivar a manipulação emocional dos fiéis para obter mais contribuições financeiras, ou a utilização de estratégias de marketing agressivas que não condizem com a ética cristã. Isso pode prejudicar não apenas a imagem de um pastor específico, mas de toda a instituição religiosa que ele representa. 6. Impacto na mensagem. A dependência financeira pode influenciar a mensagem pregada. Pastores podem evitar tópicos controversos ou desafiar estruturas de poder se isso significar a perda de doações ou patrocínios. A mensagem do Evangelho, que deveria ser um chamado à justiça, amor e transformação, pode ser diluída para manter uma base de apoio financeira. 7. Precedentes bíblicos. No Novo Testamento, Jesus e os apóstolos frequentemente pregavam contra o acúmulo de riquezas e a exploração dos pobres. Jesus expulsou os cambistas do templo, demonstrando uma clara aversão à comercialização da fé. O apóstolo Paulo, em suas cartas, frequentemente destacava a importância de pregar o evangelho de forma gratuita, para não ser um obstáculo à fé de ninguém. 1 Coríntios 9, versículo 18. Conclusão. A má influência dos pastores que recebem para evangelizar é um problema complexo que toca em questões de ética, autenticidade e a verdadeira missão da evangelização. A fé deve ser um bem intrínseco, gratuito e acessível a todos, não uma mercadoria vendida ao melhor pagador. Para preservar a integridade da mensagem cristã e a confiança dos fiéis, é crucial que pastores e líderes religiosos reavaliem suas práticas e mantenham a evangelização livre de interesses financeiros. Que o Senhor nos guarde das correntes de opressão.